Ainda não tá. Agora sim. Quer que eu checo? Boa Olá! tarde, boa tarde. Entrando ao vivo nesse friozinho de terça-feira, São horário do Paulo almoço. tá frio demais, não acaba o frio, né? Quem aí é de São Paulo tá com frio? Acho que todo mundo. Hoje a gente vai fazer a nossa live toda terça-feira aí, a gente tá marcando esse horário. Tá mais para 1h10 do que para 1 hora, né? Acho que vamos substituir 1h10. O horário de Horário de médico. Brasília. E hoje a gente, na verdade, vamos falar sobre um assunto mais periférico, né? Que são diagnósticos diferenciais de dor articular em mãos. Acho que todo mundo recebe uma queixa dessas, né? Eu estou falando de dor articular, né? Não estou falando de tendão, tenossinovite, nervos, porque senão a gente ia estender muito uma live. Então é mais aí umas recomendações, umas dicas rápidas. O Jumil não sabe nada disso, então vai aprender aqui também. Eu encaminho sempre para ela. E ele é o cara das perguntas que ele vai agora começar a atender, né? Exatamente. Exatamente. Vamos aprender aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar aí no diagnóstico de dor articular em mãos, as principais causas de dor articular em mãos são osteoartrite, obviamente, né? É a causa mais comum. E a outra causa mais comum é daí em doenças autoimunes, a artrite reumatoide. Lembrando que existem outras doenças reumatológicas também que podem afetar as mãos, inclusive até a gota, né? Que é a doença aí, aumento do ácido úrico, né? A não metabolização do ácido úrico também pode fazer isso a longo prazo. Às vezes a gente tem a sensação de que as doenças de depósito de cristal, como a gota, só pegaria o seu dedão do pé e essas coisas, mas quando elas cronificam, elas podem sim pegar aí a parte articular de mãos, tá bom? O que a gente vai ver hoje, eu peguei algumas, na verdade, das três principais, aí eu peguei algumas fotos para a gente fazer a diferenciação e também lembrar aí de como olhar isso, né? Obviamente. Então é muito importante você, como médico, lá tá atendendo dor, vem uma queixa do seu paciente de que ele está com dor nas articulações das mãos. Então, o que, que a gente vai olhar aí principalmente? Essa mão é uma osteoartrite de mãos, né? E por que que eu olho e eu já sei praticamente o diagnóstico disso? É muito fácil quando o paciente chega assim, já, por quê? Porque ele já tem lesão, né? Esses nódulos de Eberden e nódulo de Bouchard, nódulos de Eberden são essas alterações, essas elevações nas interfalangianas distais, tá? E os nódulos de Bouchard são as interfalangianas proximais. Então, a osteoartrite de mãos, ela tem essa característica, né? Ela é uma doença que pega essas articulações, primeiramente, além, obviamente, da primeira raiz aqui do primeiro dedo, né? Que a gente tem o nominho de risartrose. Então, ela vem evoluindo, né? Essa osteoartrite ao longo da vida, pacientes mais velhos. Porém, tá? Tenho pego no consultório mulheres jovens já com alguma alteração do início aí da doença, então a partir dos 35, 37 também não se pode excluir que seja, apesar do diagnóstico ficar um pouquinho mais difícil, né? Porque essas pacientes também podem ter doença autoimune, podem ter outras coisas, certo? Mas mulheres mais velhas são a característica principal e também acomete homens aí nas mãos, tá? E como é que a gente vai olhar para isso? Quando o paciente ele vem com uma queixa de dor na mão, a primeira característica é a gente tirar a história clínica, né? Obviamente, a rigidez é uma característica muito importante para diferenciar de doença autoimune, porque a rigidez da osteoartrite existe, tá, gente? Não é que o paciente não tem, mas ele geralmente relata que ele começa a movimentar a mão e ele tem uma melhora, né? A dor pode ser inflamatória também, o que confunde muito com as doenças autoimunes, a gente fica na dúvida porque pode ser uma dor em repouso, uma dor mais noturna. Então, a osteoartrite inflamada, ela pode fazer isso, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora da investigação.
O raio-x, ele pode ser um ajudante aí para a gente ver se já tem alterações, se já tem alguma erosão, uma diminuição de espaço. Em pacientes que não têm visualmente ainda, né, alguma coisa, a gente já pode começar a ver, tá? E o ultrassom e a ressonância também podem ajudar nos diagnósticos difíceis, tá? Você pode usar, por exemplo, a ressonância magnética para ver se tem sinovite, se tem tenossinovites, né? Como é que se tem líquido intraarticular. Então, ela serve muito para esse tipo de avaliação. E o ultrassom bem feito das mãos com Doppler também diferencia muito as doenças reumatológicas da osteoartrite, tá? Hoje em dia a gente tem médicos especializados, né? Aqui em São Paulo acho que é mais fácil a gente encontrar ultrassonografistas que se especializaram em ultrassom reumatológico. Então você pode encaminhar quem quiser aí indicação, né? Mas o Fleury faz também, os melhores laboratórios conseguem te dar essa visão de olhar para essas mãos e fazer um diagnóstico diferencial se você está com dúvida do diagnóstico, tá? Obviamente, pedir exames laboratoriais é importante, como PCR, BHS, né, para a gente fazer. Às vezes, o fator reumatoide nesses pacientes, muito mais essas mulheres jovens. Então, a gente pode sim fazer, né, mão aí de outras de exames laboratoriais, inclusive tireoide, gente, também da dor articular, né? E lembrar que as doenças do colágeno também podem dar artralgia, né? Não é tão comum a artrite, pode dar também, mas é mais comum a artralgia. Então, dependendo da característica do paciente, você pode pedir aí um FAM, por exemplo, para dar uma olhadinha se não tem nada, indo para a parte reumatológica para você não comer bola. Tá bom? Então, essa aí é a mãozinha de uma osteoartrite, tá? Para vocês lembrarem, né, como é a característica. Essa mão é uma mão de artrite reumatoide. Por que a gente sabe que é uma mão de artrite reumatoide? Porque ela tem um maior acometimento em metacarpofalangianas, tá? Uma das características da artrite reumatoide é acometer essa região em que a osteoartrite inicialmente não acomete. Então, você vai ver aí mais, né, esse tipo de acometimento, e obviamente quando você palpa a articulação do seu paciente, você vai ver aí uma articulação mais borrachuda, né, que a sinóvia espessada, a sinovite, que a gente fala tanto dessas doenças autoimunes, ela deixa a sensação ali no exame físico de uma borracha, né, além do aumento da articulação, é claro. Lembrar que na artrite reumatoide também pega a radiocárpica, também a gente tem que olhar o punho, que esses pacientes também fazem lesão ali no processo tilóide da una e tudo mais, tá certo? Então, esses pacientes têm um acometimento diferente da osteoartrite, né? Essa artrite reumatoide, né, ela é mais comum em mulheres, também em mulheres jovens aí, né, acometimento 30 a 50 anos. Então, a gente vai ver mais essas características e, obviamente, a gente vai fazer os exames de sangue, como eu já comentei lá, para a gente excluir as outras causas, né? Homem também pode ter? Pode, tá? Assim, também não é só mulher, então também não exclui o homem e idoso. Também pode ter artrite reumatoide, também pode ter o início tardio da artrite reumatoide. Ela tem algumas particularidades, né? Ela não tem um acometimento tão simétrico, né? Articular, às vezes não pega essas articulações, então a gente tem que estar esperto, né? Sempre pedir exame de sangue, se tiver dúvida, esse paciente continua com uma evolução ruim e rápida, em fazer os diagnósticos diferenciais aí. Você quer perguntar alguma coisa? O Jamil está aqui do meu lado. Eu umas perguntas, mas quer terminar de falar? Tá bom. E aqui? Ixi, mas esticou. Aí ficou muito feia essa mão, porque ela não é assim, gente. Esse é um paciente nosso da clínica. Eu não sei se dá para diminuir porque a hora que foi botar a foto, ela ficou esticada. Esse paciente, na verdade, ele tem uma artrite psoriásica mutilante, tá? Então, as interfalangianas distais dele, né? Ele teve aí uma erosão. É meio difícil de olhar, porque a hora que eu botei aí esticou,
mas ele não tem as interfalangianas distais direito, tá? Então, esse paciente é uma artrite psoriásica mutilante. Hoje em dia é muito raro a gente ver isso, porque a gente pega as artrites psoriásicas mais precocemente, né? E a questão de eu chamar atenção para essa doença é que às vezes ela confunde um pouco com a osteoartrite mesmo, porque ela pega interfalangina distal. Então, esse paciente, você fala, não é artrite reumatoide, não parece doença autoimune, e aí, às vezes você está comendo bola. Então, tirar a história do paciente, da psoríase, se o paciente tem, ou o histórico familiar de primeiro grau, tá? Isso é importante, que a gente esquece de perguntar. Fala, você tem? Não, não tem. Não é excluído o diagnóstico. Você tem que ver se na família toda, primeiro grau do paciente, ele não teria alguém que tivesse psoríase. Para você pensar numa artrite psoriásica, nem todo mundo tem psoríase e tem artrite psoriásica, mas fica aí a dica e a lembrança desse tipo de doença aí, né? Então, na verdade, botei isso mais para a gente falar rapidinho, né, sobre essas características. Agora, como o Jamion é um não especialista nisso, não especialista em dor, e de mãos, vamos, né, aí conversar um pouquinho do que vocês teriam dúvidas sobre isso, né? Deixar ali, mas não vai dar. Vai ficar bem no seu rosto. Bem na minha cara. Então vamos deixar assim. Então, uma dúvida que eu tenho aqui. Muitas vezes o paciente vai chegar, o médico o colega vai avaliar e vai ter sinais inflamatórios claros na mão do paciente. Então, ele vai ver lá rubor, calor, dor, enfim, né? Vai ver os sinais ali inflamatórios e, eventualmente, ele vai pensar em entrar com corticoide e anti-inflamatórios. Quando a gente espera os exames, então, por exemplo, chegou lá com a mão, né, inflamada, vai pedir uma ressonância, um ultrassom, faz primeiro, PCR, essas coisas, ou já pode entrar e vai fazendo exame? Como é que você orienta essa parte aí? Assim, no geral, se você está com muita dúvida, eu prefiro esperar. Porque se você entrar com corticoide anti-inflamatório, o PCR do paciente vai cair, o VHS do paciente pode cair, e aí ele pode demorar uma semana e você vai perder ali o deadline. Quando é uma doença autoimune bem exuberante, fica até mais fácil, que isso aí, você pode dar o remédio pro cara que o PCR dele não vai cair assim. Mas às vezes tem aquelas meio estranhas, né? Aquele que não encaixa em nada, sabe? Que você fica na dúvida, que o paciente tem uma outra coisa. Aí sim, vale muito a pena você esperar. Você fala para o paciente fazer rapidinho. Você já até pode dar o remédio. Então, você pode entrar com a medicação e falar para ele assim: ó, você faz o exame, no outro dia você já pode tomar, porque geralmente eles estão com dor, eles ficam chateados. Se você segura muito, volta no retorno, né? Então, eles ficam pensando: poxa, vou ficar com dor o quê? 15, 20 dias ainda para tomar o remédio? Então, eu combino geralmente que eu faço isso, né? Para facilitar a vida. Tanto imagem quanto o exame de sangue, porque o Doppler ele pega na inflamação. Então, se você for fazer um Doppler de ultrassom Doppler, você precisa do paciente ali naive, né, dos anti-inflamatórios e tudo, né, do corticoide, para ver se ele tem característica, né, de doenças inflamatórias. Eu peço muito ultrassom hoje em dia, porque tem uma sensibilidade muito boa. Eu tenho confiança em algumas ultrassonografistas que eu conheço que estudam isso há muitos anos. Então, elas me tiram muita dúvida aí dos diagnósticos. Tá. E você pede ultrassom e ressonância, mais ultrassom? Se você tem um bom ultrassonografista para confiar, você pode pedir só ultrassom, inclusive. Mas como a maioria do país aí a gente não tem, né? Às vezes as pessoas têm, às vezes elas não têm um bom médico de osteomuscular focado em doença reumatológica, porque também hoje em dia, né, é muito segregado, né, esse ultrassom. Então, você pode pedir uma ressonância que vai te dar uma visão melhor, você mesmo podendo fazer uma análise mais eficiente aí da imagem. Né? Tá. E uma dúvida com relação à reabilitação fisiomotora. Então, o paciente, obviamente, acredito que na fase aguda de dor se não indica fazer reabilitação, estou certo?
Não, geralmente não. Até porque o paciente tem muita Muita dor, dor, incomoda demais, na verdade, né? Não é que assim, nossa, vou ganhar músculo nas minhas mãos, né? Então, assim, a gente espera desinflamar. desinflamar. Eu imaginava isso. Aí você fez lá o processo inflamatório, fez corticoide, enfim, fez o diagnóstico, né? E tirou a inflamação, ele melhorou ali da inflamação. Para fazer uma reabilitação, você orienta algo especial, limita algo para o fisioterapeuta fazer, alguma mobilização. Eu sei que cada doença vai ter sua característica específica, né? Mas, enfim, algo que deve se evitar, como é que é a Na reabilitação? verdade, a maior preocupação em a lesão de mãos é o paciente se importar muito com a estética, tá, gente? E a gente sabe que a cirurgia de mão para estética é ruim, né? Porque você ganha geralmente uma cicatriz gigante no teu dedo. Então, assim, as próteses de articulações, né, interfalangianas são ruins ainda, quebram ou são fixas. Então, a gente ainda não tem ainda uma coisa muito boa para isso. O que eu mais oriento eu tenho uma terapia, aqui a gente tem terapeuta educacional, ocupacional, no Einstein, né, tem o núcleo de terapia ocupacional lá, elas são muito boas e proativas, eu tenho o telefone delas no meu telefone, e a gente combina, eu mando para o terapeuta ocupacional. Tá. Mas se você, aliás, eu gosto, se o paciente tem já uma lesão com, né, desvio dos dedos, tudo, às vezes eu peço para elas para fazer órtese, né, para acompanhar, para evitar isso aí de progressão, porque o pior é realmente perder a pinça, né? Então, a perder a pinça, você perde aí um movimento muito Sim. importante do ser humano. Então, elas ajudam nesse aspecto. Mas o fisioterapeuta, quando você não tem, se ele souber também orientar os exercícios de fortalecimento, de alongamento das mãos, ajuda a manter a função da mão. Tá? E também entre corticoide via oral, corticoide infiltração, como é que. Então, assim, eu gosto muito de formulações, aliás, né, para quem não sabe, a gente vai estar fazendo o nosso curso aí de dor osteomuscular, se você tem interesse, o link está na bio para inscrição, a gente vai contar um pouquinho de como que a gente faz essa parte. Eu gosto de formulação nesses casos de osteoartrite, porque é mais fácil a aderência, e a resposta é melhor, e eu consigo titular melhor a dose do remédio. Né? Obviamente, você precisa de uma farmácia de confiança, orientar o paciente sobre isso, para ele não tomar farinha. Né? A gente sabe disso, tem que ter uma esteira boa, né? Que seja uma medição eficaz e tudo mais. Isso a gente vai explicar melhor no nosso curso. Mas assim, eu gosto de formulação por causa disso. Se é uma osteoartrite de mãos, eu preciso de um tempinho a mais para desinflamar aquilo. Então eu gosto de usar. Quando o paciente é muito refratário, quando ele tem duas articulações, ou quando ele tem a risartrose, por exemplo, dá para fazer intraarticular? Tá, dá super para fazer. Eu geralmente daí eu posso fazer, eu faço guiado pelo ultrassom, eu olho o espaço, eu vejo como é que está a situação, e eu faço a infiltração do paciente guiado pelo ultrassom. Então a gente pode ter, por exemplo, um dedo. Eu tenho um paciente que tem um dedo com artrite. Você vai dar remédio? O que você vai fazer? Você vai ficar entupindo o paciente de remédio? Não, você vai lá, faz uma coisa local, vê se funciona, né? Então, te ajuda nesse aspecto. Então, depende do caso clínico, né? A gente vai discutir isso mais no nosso curso, mas dá para fazer as duas coisas. Beleza. Acho que é isso. Deixa eu ver se alguém deixou alguma. Outra coisa que eu queria falar é em relação que a gente tem que falar sobre o tratamento, a gente usa desinflamante em todos os casos, né? Como é que a gente vai desmamar isso, é dependendo de cada tipo de doença e como é que a gente vai lidar com o pós. Obviamente, se você fez um diagnóstico de uma doença autoimune, você vai encaminhar para o reumatologista. Esse paciente não precisa ser seu, você não precisa aprender a imunossuprimir ninguém, né? Você está com uma osteoartrite lá de mãos, o paciente evoluiu bem com sua desinflamação, melhorou muito a função, o que, que você vai fazer depois? Aí a gente vai falar dos nutracêuticos, né, dos fitoterápicos, né, que tem aí alguns alguma evidência ou não, né, dessas medicações, mas é assim, para a gente explicar tudo isso aqui fica muito corrido, né, também, mas o custo-benefício também de se usar esse tipo de medicação. Infiltração eu geralmente faço com corticoide, mas você pode fazer com ácido hialurônico, por exemplo, na articulação aqui da primeira
do primeiro dedo, porque é uma articulação grande, é uma articulação que responde bem à risartrose, por exemplo, ácido hialurônico, os pacientes eles têm uma evolução boa disso, né? Então a gente também pode usar esse tipo de tratamento aí, né? E obviamente as regenerativas, né? Proloterapia, quando está resistente, tudo isso. Mas daí já vamos passando para os outros tratamentos mais específicos aí da dor, né? A maioria dos colegas sabem, mas é importante também frisar, até para orientar o paciente, a questão do quente e frio. Ah, sim. Sabe que ontem eu fui fazer a unha, aí a paciente falou, a manicure falou, eu mandei botar quente, porque estava muito inchado. Eu falei, ixi, aí vai doer pra caramba depois. Então, você tem que, né, articulação de periferia, ele tem que, na maioria das vezes, ser gelo mesmo, tá, gente? Uma coisa que eu gosto em osteoartrite é fazer também contraste de água quente e água fria. Então, você pede lá para o teu paciente fazer uma bem quentinha, bota gelo na outra, e daí você vai alternando quente e frio. Os pacientes, geralmente, ele tem uma boa resposta, né, na dor, né, e também ajuda aí na inflamação. A gente também pode orientar pomadas de anti-inflamatório, né, tudo isso a gente pode fazer. Tem jeitos para se fazer isso para o paciente também não ficar nervoso, está tudo melecado, né? Então a gente vai orientando aí como fazer à noite, uso de luva e tudo isso para o paciente conseguir usar. Além do mais, quando o paciente tem muita alteração, não pode usar muito remédio, né? Sim, tem que usar. Pomadas dá para fazer formulação também, isso não só a questão da mão, né? Mas às vezes dores neuropáticas, tem um outro capítulo, mas só para você saber. A gente gosta de fazer, tem né? As formulações para cremes, pomadas, gel, na verdade. A gente tem uma formulação que a gente gosta aí, a gente vai entregar para vocês no curso, né, da pomada para dor neuropática, né? Um paciente que não é muito refratário, é legal, né? A gente tem esse mecanismo para atuar também nessas dores muito ruins, né? Que as dores neuropáticas são piores, né? Do que o resto. Então é isso, você teria mais alguma dúvida? Não, acho que é isso, acho que ficou bem claro aí a questão das mãos. Deixem seus comentários, né? Deixem suas perguntas aí nos comentários ou manda no direct, a gente vai respondendo. E até quinta-feira, lembrando, o carrinho está aberto lá, quem quiser participar do curso, se inscreva. Cuidado com os golpes, tá? Cheque os números. Já teve gente que teve golpe, gente. Tem um replay da nossa live. Se vocês tiverem dúvida, é o replay que tem lá o nosso negócio. Mas se vocês tiverem, mandem aqui no direct que a gente orienta o link correto, tá bom? Para não ter aí, né, esse problema, né? Questões aí que às vezes acabam ocorrendo. Beleza, pessoal? Até mais. Boa tarde, boa semana para todo mundo.